Boa noite, queridos, a paz do Senhor, bem-vindo ao nosso cenáculo de oração, pessoal que está entrando aí agora também no Instagram, no aplicativo, estamos aí juntos mais um dia e nós vamos começar o cenáculo de oração, uma oração, em nome de Jesus, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença neste momento, nesse cenáculo de oração, porque queremos, desejamos e buscamos a Tua bênção, a Tua graça, o Teu poder, a Tua cobertura, a Tua misericórdia, o Teu perdão, a Tua justiça, a Tua paz, a Tua cura, Senhor, a Tua alegria, em nome de Jesus Cristo. Manifesta sobre as nossas vidas nessa noite, Pai, nesse cenáculo de oração, a unção que traz na nossa vida a alegria, que traz na nossa vida a fertilidade. Eu quero te pedir, Senhor, que todo e qualquer tipo de laço, confusão e roubo caia por terra em nome de Jesus Cristo. Mesmo se há alguma brecha, alguma situação, seja agora a tua glória se manifestando em nome de Jesus Cristo, ó Pai. E que os laços, as obras malignas não tenham poder, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor. Vem, Senhor, manifesta a tua glória e o teu poder sobre as nossas vidas. Eu oro, eu clamo em nome de Jesus Cristo. Senhor, quero te pedir, Senhor, pela vida das nossas crianças, nossos adolescentes, jovens, as famílias. Deus, tem misericórdia, abençoa o teu povo, Senhor. Derrama a tua porção sobre as nossas vidas. Eu oro, eu clamo em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Em nome de Jesus. Que a paz reina na nossa vida, na nossa casa, que a paz reina neste país, que o caminho de morte, o caminho de destruição, o caminho que são projetados, planejados e alimentados por Satanás e seus demônios, caiam por terra em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Guarda essa nação, guarda a nação de Israel, guarda, Senhor Deus, os palestinos também, Senhor. Salva, Senhor. Nós não pedimos apenas o fim dessa guerra, mas a salvação dessas vidas, a transformação. Também aqui nessa nação há quantas guerras acontecendo simultaneamente, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos preserva, Deus, de toda sorte de mal, de todo laço, em nome de Jesus Cristo. Verdadeiramente o Salmo 91 se cumpra na nossa vida dia após dia, caindo 1000 ao nosso lado, 10 à nossa direita, que as nossas vidas sejam preservadas em nome de Jesus Cristo, que praga também não chegue na nossa tenda, na nossa casa, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor. Mostra, dá um sinal do teu favor neste sábado, Senhor. Dá um sinal do teu favor nesse sábado para o teu povo, para cada vida, individualmente, para cada um dos seus servos. Dá um sinal do teu favor. Nesse final de semana, esse sábado, nesse domingo, Senhor Deus. Esses últimos dias do mês de novembro, Senhor. Dá um sinal do teu favor em todas as áreas na vida dos seus filhos. Eu clamo ao Senhor para que seja manifestada a tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Bem-vindo ao nosso cenáculo de oração nessa sexta-feira. Hoje sexta-feira já, hein? Que bênção. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Eu quero hoje falar com vocês uma palavra muito especial de Deus. Em nome de Jesus. O Senhor colocou no meu coração, estava meditando e tem dia que às vezes a gente fica, um pouco de dúvida aqui que a gente poderia estar ministrando para vocês, mas o Espírito Santo ele está sempre à nossa frente e dando a direção que nós precisamos, né? E lá em Marcos, no capítulo 8, em Marcos capítulo 8, algo assim impressionante essa palavra, porque
nós podemos encontrar algumas coisas muito especiais que Deus tem para as nossas vidas, né? E aqui nesse capítulo 8 de Marcos, eu gostaria que você pudesse aí acompanhar, abrir a sua Bíblia, em nome de Jesus, onde Marcos fala sobre, ele fala sobre a primeira multiplicação e fala sobre a segunda multiplicação. Eu queria falar um pouquinho sobre essa segunda questão da multiplicação, né? O versículo 1, ele fala que naqueles dias, quando outra vez se reuniu, né, grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e disse. Então, nós estamos vendo aqui que é uma segunda oportunidade, uma segunda vez, uma segunda multidão numerosa que também não tinha o que comer. Jesus disse assim: tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Já faziam 3 dias que eles estavam ali com Jesus. Se eu mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho, alguns deles vieram de longe, mas os discípulos lhe responderam: como poderá alguém saciá-los de pão nesse deserto? Veja que na primeira multiplicação Jesus Cristo disse para eles, lá no capítulo 6 de Marcos, dê vocês mesmo, né, do que comer. Nessa segunda oportunidade de Jesus multiplicar os pães, a palavra fala que Jesus teve compaixão daquelas pessoas, mas os discípulos não tiveram compaixão. Né? E algo muito sério aqui aconteceu dentro dessa palavra, porque os discípulos responderam para Jesus: como poderá alguém, né, saciá-los de pão nesse deserto? Então Jesus, né, perguntou quantos pães tem aí, eles já, né? E eles já se adiantaram ali, são 7 pães e tal, e Jesus então multiplicou os pães. O que eu quero hoje falar um pouco com vocês exatamente sobre essa questão. O nosso coração, ele pode estar endurecido e a gente não sabe que está endurecido. O nosso coração pode estar literalmente, né, incrédulo e nós não sabemos que há incredulidade no nosso coração. E hoje a gente vê que a maioria das pessoas, elas têm um interesse próprio. Mas quando se diz respeito a outras pessoas, para abençoar, para fazer qualquer coisa, as pessoas ficam um tanto, né, indiferente com relação a outras pessoas. E eu quero, em nome de Jesus, que você entenda o que Deus vai te falar hoje, vai te ministrar, porque é incompreensível para nós nos dias de hoje, conhecendo o Novo Testamento, os grandes sinais, prodígios e maravilhas que Jesus Cristo fez. A gente vê esses homens que foram convocados por Jesus Cristo, foram chamados ali, convocados por Jesus Cristo. Jesus Cristo deu a eles poder e autoridade sobre curar, sobre libertar vidas. Eles tiveram experiências sem Jesus, tiveram muita experiência. Jesus enviou eles, enviou também os 70. Essas pessoas tiveram experiências sem Jesus estar ao seu lado fisicamente. Mas como pode um grupo de discípulos, né? Um grupo de discípulos. E às vezes os líderes ficam um pouco tristes com algumas pessoas no seu grupo, porque a gente percebe às vezes algum tipo de incredulidade na vida das pessoas. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque essa resposta dos discípulos, como alguém poderia alimentar todas essas pessoas? Eu fico preocupado porque quando Deus tira o povo do Egito, Deus tirou com sinais, prodígios e maravilhas. Isso parece que não significou muita coisa para eles. O mar se abrindo parece que não significou muito para eles.
E assim que as pessoas hoje, infelizmente, ainda estão. As pessoas estão dessa forma. É mais fácil acreditar nas obras, nas mentiras de Satanás, do que acreditar naquilo que Deus faz. Para mim, isso é muito fácil entender isso, porque eu creio em Deus, eu não tenho nenhum tipo de dúvida, desejo, busco cada dia mais. Mas pare para pensar, não dá para desanimar quando Jesus fala assim, olha, eu tenho compaixão dessas pessoas, como que eu vou despedir essas pessoas? Jesus estava dando toda, né, dica para os discípulos ali, porque na primeira vez Jesus pediu para que eles dessem o que de comer para aquelas pessoas. Mas dessa segunda vez, Jesus não falou nada com eles, porque havia uma dureza mesmo de coração na vida dos discípulos. Isso é muito sério. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, que hoje você possa entender algumas coisas espirituais que Deus tem falado ao nosso coração, que você receba o poder da palavra de Deus na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Porque a gente vê essa dureza de coração dos discípulos, né? Esse mover de Deus na vida daquele povo. E ali as pessoas estavam com o coração totalmente endurecido. Eu quero, em nome de Jesus, que você entenda o que Deus tem falado aos nossos corações. Mas será que nós não estamos dessa forma? Porque lá no capítulo 6, no versículo 37, Jesus fala assim, Jesus, porém, disse, deem vocês mesmos de comer. Está falando com todos os discípulos. Mas eles disseram, iremos comprar 200 denários e tal. O João fala isso, o Marcos fala, Mateus fala, né? Jesus pergunta quantos pães tem, eles conseguiram ali descobrir que tinha 5 pães e tal, né? E Jesus então pegou os pães, distribuiu e alimentou aquele povo. Mas eu quero que até que você anote aí, no capítulo 6 de Marcos, versículo 50, 51 e 52, olha que coisa muito louca, né? Porque depois da primeira multiplicação, Marcos 6 fala sobre a primeira multiplicação. Depois da primeira multiplicação, Jesus ele anda sobre o mar. E eles acharam que era um fantasma, daquela história que vocês conhecem. Jesus não sou fantasma, tal, né? E o versículo 51 diz assim, versículo 50 fala assim, não tenha medo, não tenha coragem, porque sou eu, tal, né? Versículo 51 fala assim, então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estavam que endurecidos. Isso, depois da primeira multiplicação, Jesus em seguida ele anda sobre as águas e Jesus fala, não, sou eu, não, né, não tenha medo, tal. Jesus entra no barco, eles ficaram ali perplexos diante daquela situação, mas eles tinham acabado de sair de um milagre de 5 pães e 2 peixes, alimentar 5.000 pessoas, 10.000 pessoas no total, ou mais, e de repente eles têm em seguida um outro milagre poderoso ali. E a palavra e o texto aqui, ele registra exatamente isso, né? Que os discípulos não tinham compreendido, né, no seu coração, né? Porque o seu coração estava endurecido. Eu tenho falado muito, querido, da palavra de Deus entrar dentro de nós. Se a palavra tivesse entrado dentro deles no primeiro milagre, a multiplicação, eles não, talvez até fosse muito novo para eles ver alguém andando sobre as águas, mas não era o fato dele ver ou não ver Jesus andando sobre as águas, é que o coração deles estava endurecido e a boca fala daquilo que o coração está cheio. E novamente, lá na segunda multiplicação, depois será de quantos dias ou de quantos meses, não sei, né, quanto tempo durou, mas o fato é que, novamente, né, eles falam na frente de Jesus, na cara de Jesus,
Quem poderia fazer um milagre como esse? Quem poderia alimentar tão grande multidão num deserto como este? Então, olha que coisa louca que estava acontecendo, porque coração endurecido, a gente sofre com isso. Isso abre brecha para o inimigo. Por isso, em nome de Jesus Cristo, onde estava falando sobre essa questão, nós precisamos entender que quando eu tenho santidade, eu tenho uma credencial. A santidade, ela nos dá uma comunhão com Deus, ela nos leva num caminho de fé. Eu não posso ser santidade para quem eu não confio. Eu estou em santidade, eu me santifico para aquele que eu confio. Então, veja que este coração endurecido dos discípulos, eles poderiam, no mínimo, falar: Jesus, se o Senhor fizesse como o Senhor fez da primeira vez, né? Mas eles não falaram nada, eles falaram na cara de Jesus, falaram exatamente isso. Como pode alguém alimentar tão grande multidão? Alguém fazer isso? Sabe que aquele moço, você lembra da história de Eliseu, né, que profetizou que no dia seguinte, na porta de Samaria, havia uma prosperidade, uma abundância, né, e havia uma fome terrível naquela cidade. As pessoas não estavam comprando ali esterco de pombo, estavam comprando cabeça de jumento, porque não tinha mais nem, né? Então, ele falou, nem se Deus abrir janela nos céus vai acontecer o que você está falando. E os discípulos falam a mesma coisa praticamente. Quem poderia fazer algo como este? Como quem poderia fazer um milagre deste? Meu Deus, talvez não fizesse 3 meses que Jesus tinha feito aquele milagre de multiplicar os pães. Não foi um milagre que num piscar de olhos Jesus trouxe os pães, né? E ele primeiro pediu para que eles alimentassem, eles, né, argumentaram. Jesus pede para eles trazerem ali, eles trouxeram os pães, os peixes. Jesus pediu para todos sentar em grupo de 50 e de 100. Eles tiveram que organizar aquelas 10.000 pessoas. Não era fácil organizar 10.000 pessoas sentadas. Jesus permitiu que todos sentassem para que todos pudessem ver. Eles também estavam ali e foram eles que distribuíram os pães. Por mais que tivesse amnésia, era impossível os discípulos não se lembrar desse episódio. Querido, há uma malignidade chamada incredulidade. Incredulidade não é um sentimento, não. É um demônio. É uma entidade. Há um espírito de incredulidade cegando, bloqueando, impedindo as pessoas de enxergar o óbvio espiritualmente falando. As pessoas enxergam o natural, mas não enxergam o espiritual. Parece que Satanás ele rouba a palavra, a fé que está no nosso coração. Então, em nome de Jesus, eu vejo pessoas contando milagres que Deus fez e numa próxima situação ela fica desesperada, como se Deus não pudesse fazer novamente um milagre, um outro milagre, um outro milagre, um outro milagre. Parece que Deus é um Deus de um milagre só. Em nome de Jesus. Verdadeiramente eu espero, e eu faço votos, e eu oro, e eu creio que este grupo de cenáculo de oração seja um grupo diferenciado. Deus tem colocado palavras muito especiais para este grupo. Pelo menos para mim elas são muito especial. Porque eu não ministro aqui para vocês, eu ministro para mim. Em nome de Jesus Cristo. E eu quero que você hoje possa viver o poder dessa palavra. Ou seja, retirando do teu caminho, da tua vida, a incredulidade.
Dá um fim nesse espírito de incredulidade na tua vida. Eu estou falando na incredulidade em todas as áreas. Na área sentimental, na área financeira, na área profissional, na área familiar, na área financeira, profissional. Que você dê um fim nisso. Em nome de Jesus. A impressão que nós temos é que Jesus errou feio de escolher aqueles discípulos. A incredulidade era tão grande que a pregação pelos gentios começou com o apóstolo Paulo. Pedro teve dificuldade de pregar o evangelho aos gentios. Queridos, em nome de Jesus Cristo, porque eles acreditavam que os gentios não poderiam receber o que eles receberam, porque era um povo cheio de contaminação. Em nome de Jesus, se você tiver a oportunidade, leia o capítulo 6 de Marcos. E lá ele fala, ainda vou ministrar essa palavra para vocês sobre o que contamina o homem, não é o que entra. Já falei um pouco sobre isso, mas quero ministrar algo muito sério. O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca do homem. Porque o seu interior está cheio de contaminação. E a boca fala daquilo que está cheio o coração. E o que eles falaram é o que estava no coração deles. Jesus verdadeiramente é amor. Jesus verdadeiramente é uma pessoa paciente. É uma pessoa de perseverança. Porque qualquer um desistiria dessas pessoas. Porque é muito sério, queridos. Não dá para a gente, olhar para essa palavra e alimentar a incredulidade no nosso coração. Em nome de Jesus. Isso é muito sério. Então, hoje, que você realmente possa viver o poder e a unção dessa palavra sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Então, vamos buscar com fé aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Vamos buscar com fé aquilo que Jesus Cristo tem colocado no nosso caminho. Em nome de Jesus Cristo. Vamos nos posicionar. Eu disse aqui quanto é importante. Será o quanto Deus confia em você? Será que Deus pode confiar em você? Jesus podia confiar naqueles discípulos? Um dos grandes milagres que aconteceu foi da mulher estrangeira ali, que ela, E os discípulos foram os primeiros a falar para ela: mulher, vai embora. E foram lá reclamar para Jesus: manda essa mulher embora que ela está incomodando. O cego de Jericó, provavelmente os discípulos estavam ali também e falaram: olha, não incomode o mestre. Ele não vai te atender se está sujo e imundo. A mulher samaritana, Jesus, para ministrar a vida da mulher samaritana, deixou os discípulos ir para a aldeia comprar alimento, porque se eles estivessem ali, seria uma confusão. Quando eles chegaram e viram Jesus conversando com aquela mulher, eles já se estranharam. Em nome de Jesus, querido. Tira esse demônio, essa incredulidade, esse espírito da tua vida em nome de Jesus Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Que a tua memória não seja uma memória curta. Que a tua memória seja... Eu falei sobre inteligência espiritual. A falta de inteligência espiritual, a falta de maturidade aqui é muito grande. E aí a gente consegue entender por que aquele povo não conseguiu entrar na Terra Prometida.
Aí a gente consegue entender por que aqueles 10 espias, somente 2 dos 12 espias acreditaram que poderiam, naquele momento, entrar e vencer e desapossar aqueles que estavam na sua terra. Em nome de Jesus, eu quero que hoje esse espírito de incredulidade saia do teu caminho, porque tem cura te esperando, tem milagre te esperando, tem bênção te esperando. Que essa incredulidade saia do teu caminho, saia da tua vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Se Daniel fosse um homem incrédulo, com o coração contaminado, ele teria morrido naquela cova dos leões. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, arranca de nós, arranca com mão forte o espírito de incredulidade que impede os teus filhos, a tua igreja, o teu povo, de viver as bênçãos que o Senhor preparou. Em nome de Jesus. Dos 12 discípulos, nenhum se salvou. Nenhum passou naquela prova, na primeira e nem na segunda. Foram reprovados na primeira época e na segunda época. Foram reprovados nas duas vezes. Sendo que na primeira Jesus deu a resposta para ele. Se tu creres, verás a glória de Deus. E às vezes nós criticamos tanto Marta, mas os discípulos talvez eram pior do que Marta. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, remove do nosso meio a incredulidade. Tem gente padecendo financeiramente, espiritualmente, familiar, porque há uma incredulidade no seu coração. E além da incredulidade, só profetiza aquilo que Satanás quer ouvir. Não consegue profetizar aquilo que Deus quer ouvir. Aquilo que Satanás não quer ouvir. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia. É assustador ver aqueles homens que caminhou tantos meses, tanto tempo com Jesus, viu com seus próprios olhos, ouviu com seus próprios ouvidos, apalparam com suas próprias mãos, seus próprios pés, e chegar na frente de Jesus e dizer: quem poderia fazer isso? Que incredulidade! Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que nós não possamos jamais com a nossa incredulidade afrontar Deus. Afrontar a Deus é dar aquilo que Satanás quer ouvir. Em nome de Jesus Cristo, liberta-nos, Pai. Liberta-nos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu declaro e profetizo que amanhã nós veremos, porque Deus tem maravilhas para fazer. Nós veremos maravilha, porque Deus tem maravilhas para realizar. Nesse final de semana, Deus tem maravilhas para realizar. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Em nome de Jesus. Essa é a verdade que a gente precisa ouvir e limpar o nosso coração daquele que contamina. O homem é o que sai. Aquele coração estava contaminado. E que depois de tantos anos, tanto tempo, tantas ministrações, você que viveu o milagre e está desesperado por alguma situação, não esteja desesperado. Em nome de Jesus. Amém.
Que Deus abençoe, uma boa noite para todos. Em nome de Jesus, aqueles que estão aí, né, com passaporte para confraternização, estaremos juntos lá amanhã para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, vai ser um tempo maravilhoso e Deus vai nos proporcionar um tempo muito especial de comunhão. Deus, com certeza, nós teremos aí um dia grandioso de vitória, em nome de Jesus. Amém, bispo. Boa noite a todos.